Ela enfrentou o juiz, desafiou a lei e até confrontou o segurança, mas nada pôde prepará-la para o veredicto que despedaçou seu mundo. A atmosfera na sala de audiência estava carregada de expectativa. Repórteres se aglomeravam no fundo, com as câmeras prontas, enquanto murmuravam e já esboçavam manchetes antes mesmo da sessão começar. Na frente, advogados folheavam grossos processos e discutiam estratégias de última hora. O momento que todos aguardavam finalmente havia chegado. Ana Oliveira entrou na sala, não como ré, mas como se dominasse o ambiente. Alta, com uma confiança natural e vestida com um impecável terno branco, que certamente custava mais do que o salário anual de muitos presentes, ela se movia como se a palavra não lhe fosse desconhecida. Nem sequer lançou um olhar para as fileiras de espectadores ou reconheceu sua equipe jurídica, a qual havia contratado por um preço exorbitante para limpar a bagunça que ela teimava em não admitir como própria, e claramente não parecia incomodada com os sérios crimes que pesavam contra ela. As acusações eram de fraude no mercado financeiro, fraude eletrônica e obstrução da justiça. Ao se acomodar em sua cadeira, ela soltou um leve suspiro que mal disfarçava seu desagrado. Para ela, aquilo era apenas um incômodo, um pequeno problema de imagem que logo seria esquecido, ofuscado pelo próximo grande escândalo corporativo. Às 9 horas em ponto, o segurança avançou com voz firme e ensaiada, anunciando: todos de pé para o digno juiz Costa. Imediatamente, as cadeiras se moveram e o som do piso polido ecoou pela sala. Enquanto a multidão obedecia, até mesmo os advogados de Ana se levantaram devagar, alguns hesitando ao perceber que ela não se moveu. Ela permaneceu sentada, com uma perna cruzada sobre a outra e os dedos perfeitamente arreganhados sobre o joelho. Seu semblante era difícil de decifrar, mas um leve sorriso de autoconfiança brilhava em seus olhos, como se estivesse assistindo a um experimento, esperando ver quem teria coragem de desafiá-la. Murmúrios surgiram de imediato, seguidos de alguns suspiros surpresos e respirações contidas, enquanto os repórteres abandonavam os sussurros. O juiz Costa subiu ao banco, ajeitando sua toga com naturalidade. Conhecido por falar apenas o necessário e por ter um olhar que pouco traía suas intenções, ele já presidiu alguns dos casos mais complexos do país, construindo uma reputação por sua mente afiada, postura inabalável e uma forte aversão a teatralidades. Não precisava de drama. Sua simples presença impunha respeito. Por um instante, ele permaneceu em silêncio, apenas olhando para ela, enquanto a calma se estendia tanto que até o escrivão ergueu o olhar, sentindo que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Finalmente, com voz tranquila porém firme, o juiz Costa disse: Senhorita Oliveira, neste tribunal seguimos os procedimentos estabelecidos. Espero que a senhora os cumpra. Os lábios de Ana se curvaram num sorriso irônico. Inclinando-se para trás, ela exalava uma segurança absoluta. Eu defendo o povo, meritíssimo, declarou, e suas palavras atingiram a sala como um golpe seco. Foi possível ouvir um suspiro coletivo, e um de seus advogados, um jovem de mãos trêmulas, virou-se instintivamente para ela, com o rosto tensando-se, como se quisesse dizer algo. Mas ele se conteve. O juiz Costa, mantendo sua postura inabalável, respondeu: essa é a sua escolha. E então voltou sua atenção para a acusação. Naquele instante, a tensão parecia ter se dissipado, mas Ana esperava uma reação mais intensa, um protesto, uma explosão dramática. Em vez disso, se deparou com uma fria indiferença. O juiz havia reconhecido seu desafio e o descartado sem dar importância, sem entrar no jogo dela ou alimentando sua sensação de grandiosidade. Foi um erro de cálculo, algo a que Ana Oliveira não estava acostumada. Mas ela ainda não tinha terminado, e sua próxima ação faria a sala inteira estremecer. Sem demora, a promotoria avançou. Meritíssimo, a acusação está pronta para prosseguir. O juiz Costa assentiu, levemente. Continue. O promotor, Eduardo Santos, aproximou-se enquanto ajeitava cuidadosamente o paletó. Um homem que havia construído sua carreira enfrentando os poderosos, agora direcionava todo o seu foco para Ana Oliveira. O caso contra a senhorita Oliveira, é claro. As provas que apresentaremos demonstrarão, sem sombra de dúvida,
que ela cometeu fraude intencional. Enganou investidores, manipulou números e atrapalhou as investigações sobre as irregularidades financeiras de sua empresa. Ana mal reagiu, mantendo sua expressão imperturbável e sua calma habitual, como se Eduardo estivesse apenas descrevendo o clima, e não listando crimes que poderiam condená-la por décadas. Seu advogado principal, Carlos Pereira, tomou a palavra em seguida. Carlos Pereira era um advogado de alto custo, daqueles cujo nome só já transmitia a mensagem: eu nunca perco. Após ajeitar seus punhos, ele falou com um tom suave e controlado: meritíssimo, minha cliente é alvo não porque seja culpada, mas por ser bem-sucedida. A acusação está desesperada por uma vitória. Eles precisam de um caso de alto nível para justificar seus recursos. É disso que se trata este caso. Ana assentiu levemente, satisfeita. Contudo, o juiz Costa não demonstrou qualquer alteração em seu semblante e voltou sua atenção para Eduardo Santos. Chame seu primeiro depoente. O primeiro depoente da acusação foi Marcelo Silva, um ex-funcionário financeiro da empresa Oliveira Tech. Ao subir ao banco dos depoentes, ele mal cruzou o olhar de Ana. Quando o fez, foi apenas por um instante fugaz, uma mistura de nervosismo e um leve ressentimento. Eduardo não perdeu tempo. Senhor Silva, durante seu período na Oliveira Tech, lhe foi ordenado alterar os relatórios financeiros. Marcelo hesitou. Seus dedos tremendo, levemente sobre o Colorado. Sim, admitiu. E um murmúrio percorreu a sala. Ana exalou suavemente, controlando sua irritação. Tudo estava se desenrolando exatamente como ela havia planejado. A série de denunciantes, que pretendiam pintá-la de vilã, já estava em curso. E quem lhe deu essa ordem? Insistiu Eduardo. Marcelo engoliu seco antes de responder. Senhorita Oliveira. Dessa vez, a reação foi mais forte. Um repórter rabiscou freneticamente, e o som de sua caneta quebrou o pesado silêncio. Ana soltou uma risadinha leve, um pequeno riso de desdém, suficientemente alto para ser ouvido. Era o tipo de riso que dizia: isto é ridículo e não levarei isso a sério. O olhar do juiz Costa pousou nela por um breve momento, mas antes que pudesse falar, ela fez algo totalmente inesperado. De súbito, levantou-se, arrastando sua cadeira pelo piso brilhante e cortando a tensão como uma faca afiada. Carlos Pereira se contraiu, virando-se para ela, como se quisesse dizer sente-se, mas sabia que não valia a pena intervir. Toda a sala mergulhou em um silêncio estranho. Ana não se dirigiu nem ao juiz nem aos seus advogados. Ela fixou seu olhar em Marcelo Silva e disse, com uma voz suave porém carregada de perigo: explique-me, Marcelo. Quando exatamente eu lhe ordenei fazer isso? Marcelo começou a falar. Senhorita Oliveira, mas ela o interrompeu bruscamente. Não? Sério. Foi por e-mail? Por telefone? Em um memorando ou é apenas mais um caso de um funcionário despreparado inventando desculpas? Um suspiro coletivo percorreu a sala. Eduardo avançou imediatamente. Meritíssimo, o juiz Costa levantou a mão e disse: Senhorita Oliveira, por favor, sente-se. Mas ela recusou, cruzando os braços e afirmando: eu tenho o direito de questionar meu acusador. Carlos Pereira inspirou profundamente, sabendo que a situação estava se complicando. Com um olhar imperturbável, o juiz declarou: Senhorita Oliveira, você tem direito à defesa, mas não pode interromper o andamento deste tribunal. Um sorriso irônico apareceu brevemente no rosto de Ana. Interromper? Eu só estou fazendo uma pergunta. Ele está mentindo. A tensão se tornou insuportável, e todos os olhares na sala se alternavam entre ela e o juiz, aguardando o que viria a seguir. O juiz Costa inclinou-se levemente para frente. Esta é minha última advertência. Sente-se. Mas Ana Oliveira se recusou a obedecer, nem a ordens de diretores, nem de autoridades, e muito menos de um juiz. O que ela fez a seguir mergulhou toda a sala no caos. Seu pulso permaneceu firme e sua respiração constante, mas era possível perceber uma faísca de frustração, um sinal de algo que ela não queria nomear. Ela não estava acostumada a ser controlada ou ignorada. Lentamente, ela exalou e, sem aviso prévio, virou as costas para o juiz.
Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Um dos advogados dela se assustou tanto que quase caiu de sua cadeira, e o escrevente ficou paralisado, com os dedos prestes a digitar. Nenhum réu jamais havia dado as costas a um juiz federal. Naquele tribunal, havia uma regra tácita. A autoridade pertencia ao juiz. Mas isso não importava para Ana Oliveira. Ela não demonstrava respeito pelo juiz Costa, cujo semblante continuava inalterado. Em vez disso, pegou um copo de água sobre a mesa, levou-o aos lábios e tomou um gole lento e deliberado. Senhorita Oliveira, repetiu o juiz, mas ela não se virou. Seus advogados observavam, horrorizados. Um dos advogados mais jovens apertou a mesa tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele se inclinou, como se quisesse dizer algo ao ouvido, mas antes que pudesse falar, a voz do juiz Costa cortou o silêncio. O segurança avançou novamente, um homem corpulento, de voz firme e determinada, e disse: Senhora, preciso que se vire para encarar o juiz. Ana não se moveu, não hesitou e nem sequer reconheceu o chamado. Sua postura dizia claramente: eu não me submeto a você. A energia na sala mudou. Todos sentiram a diferença. Então, mais do que tensão ou arrogância, havia uma pura e temerária rebeldia no ar. Sem dizer uma palavra, o segurança estendeu a mão em direção ao seu braço. No instante em que o toque dele a alcançou, tudo explodiu. Ana Oliveira, a bilionária empresária e até então ícone inatingível, perdeu o controle. Com um movimento brusco, quase violento, ela arrancou seu braço do alcance do segurança, girando para se desvencilhar. O copo de água caiu com um estrondo no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. Alguém gritou. Papéis voaram. Advogados se levantaram e um guarda se adiantou. Com a mão próxima ao cinto, o segurança observou, enquanto a respiração de Ana se acelerava e seus ombros se moviam com intensidade pela primeira vez. Algo em seu olhar havia mudado. Não era mais arrogância nem diversão, mas uma fúria descontrolada. O juiz Costa exalou lentamente, entrelaçando os dedos, mantendo o olhar fixo. Senhorita Oliveira, você acabou de cometer um erro muito caro. Seu maxilar se apertou, as unhas cravaram na palma. E, pela primeira vez desde que entrou na sala, Ana percebeu que não estava mais no controle. As consequências de suas ações haviam acabado de começar. O silêncio se instalou na sala. Ana Oliveira, a mulher que outrora dominava reuniões de diretoria, esmagava seus rivais e impunha suas próprias regras, agora se via no centro do tribunal, confrontando aquilo que não podia controlar: as consequências. Ela sabia usar o poder, o dinheiro, a influência e as conexões, mas ali nada disso importava. O juiz Costa inclinou-se e, com voz calma e medida, declarou: Senhorita Oliveira, este tribunal não é sua sala de reuniões. Sua riqueza e status não alteram o fato de que aqui você é ré e será tratada como tal. Ana respirou fundo, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ela. Os repórteres anotavam freneticamente, alguns já redigindo manchetes, enquanto sua equipe de defesa observava em silêncio, como se ela tivesse incendiado sua própria defesa. Ela precisava retomar o controle. Endireitou sua postura, inspirou profundamente, com a mesma arrogância de sempre, ergueu o queixo. Com todo o respeito, meritíssimo, disse com voz serena. Eu não estava resistindo, simplesmente me senti desconfortável com o modo como fui tocada. O olhar do juiz Costa não vacilou. Você se recusou a obedecer a uma ordem direta deste tribunal. Não me recusei, retrucou ela com um sorriso malicioso, apenas não respondi tão rápido quanto o senhor queria. Um silêncio carregado se instalou. E então o juiz Costa bateu levemente o martelo contra o estrado. O segurança avançou mais uma vez, desta vez com mais determinação. Senhorita Oliveira, declaro você em desacato a este tribunal. As palavras caíram como um soco. Até os advogados experientes, acostumados a gerenciar crises, pareceram ter levado um golpe visceral. Um deles, um jovem associado que mal tinha falado desde o início do julgamento, cobriu a boca, como se tivesse testemunhado um acidente de grandes proporções. Ana piscou incrédula. A palavra desacato ela já tinha ouvido antes,
mas nunca aplicada a ela. É sério mesmo? Perguntou baixinho, com um tom controlado, mas com um toque de incerteza. O juiz Costa manteve seu semblante inabalável. Você será detida pelo resto da audiência de hoje. Seus advogados poderão solicitar sua soltura após o término da sessão. Um arrepio percorreu a sala. O tribunal explodiu em murmúrios, enquanto os repórteres registravam cada segundo. Uma mulher no fundo sussurrou: "Meu Deus!" As mãos de Ana se cerraram em punhos. Isso não era como deveria ser. Ela nunca imaginou que perderia. Mas quando o segurança se colocou atrás dela e sentiu a firme, inegável perda de controle, algo dentro dela se quebrou. Ela se virou bruscamente e exclamou: "Isso não pode ser." Contudo, o juiz Costa já havia seguido adiante e não voltou a encará-la. Para ele, ela já não era o centro do universo. Pela primeira vez, Ana Oliveira teve que encarar uma realidade para a qual não estava preparada. Ela não era mais intocável. O som metálico das algemas não foi apenas um barulho, foi um divisor de águas no equilíbrio do poder. Seus braços foram recolocados atrás das costas, os pulsos trancados em aço frio. Pela primeira vez desde que entrou na sala, ela sentiu o controle escorrer por entre os dedos. As câmeras capturaram cada instante, e os repórteres se aproximaram, focalizando seus lentes na mulher que antes comandava o mundo dos negócios e agora estava reduzida a uma ré esposada. Seus advogados se agitaram. Carlos Pereira avançou com voz firme e urgente: "Meritíssimo, solicitamos a revogação imediata do decreto de desacato contra a senhorita Oliveira." Mas o juiz Costa mal levantou o olhar. "Negado." Ana apertou os lábios. Sua respiração ficou tensa. Não de medo, mas de raiva. Ela havia negociado acordos milionários em salas de reuniões com reis e presidentes, em arranha-céus onde juízes como Costa jamais pisariam, e agora se via ali, algemada, como uma criminosa comum. O segurança começou a conduzi-la para uma cela, mas antes que pudesse, Ana fez algo que ninguém esperava. Ela se virou e encarou o juiz Costa diretamente, dizendo: "Diga-me, meritíssimo, você teria feito o mesmo se eu não fosse quem sou?" A pergunta pairou no ar, deliberada, como uma armadilha, uma jogada que ela usava inúmeras vezes para forçar seus adversários a questionar sua própria autoridade e insinuar parcialidade. Era uma jogada arriscada, mas o juiz Costa não se deixou levar. Deixou o silêncio durar o tempo necessário para lembrar quem realmente mandava. E então, com uma calma que superava qualquer explosão de raiva, disse: "Senhorita Oliveira, você comparece a este tribunal não por quem é, mas pelo que fez." Suas palavras atingiram-na com mais força do que qualquer acusação, pois eram a pura verdade. Ana sentiu um aperto no estômago ao perceber, nos olhos do juiz, não apenas severidade, mas uma certeza inabalável. Ele não era um homem tentando provar algo, ele já havia vencido. Por mais que tentasse retomar o controle, Ana Oliveira sabia, lá no fundo, que aquele jogo já estava perdido. O segurança voltou a intervir, dizendo simplesmente: "Vamos, acompanhe-me." E assim, o julgamento deixou de ser uma batalha de poder para se transformar em uma lição sobre o que acontece quando a força se torna insignificante. Ana voltou para o banco dos réus, com os pulsos agora livres das algemas, mas o peso dos últimos dias era mais pesado que aço. O decreto de desacato havia atrasado o processo, mas não o interrompeu. Pelo contrário, forneceu à acusação mais evidência de que Ana Oliveira se acreditava acima da lei. Sua equipe jurídica havia trabalhado sem parar para tentar remediar o dano que ela mesma causou. Eles argumentaram que o caso estava sendo exagerado, que as provas eram apenas circunstanciais e que não havia ordem direta que pudesse ser atribuída a ela. Mas a verdade era simples: o júri não a gostava. Não era apenas o fraude ou a manipulação financeira. Era ela. Ela passou anos construindo um império com base na arrogância, esmagando a concorrência, transformando os reguladores em inimigos e tratando todos que a desafiavam como inferiores. E agora, tudo aquilo finalmente havia alcançado ela. O júri deliberou em menos de 7 horas, um sinal nada animador. O juiz Costa retornou à sala para a sentença final. Nesse momento derradeiro, o silêncio dominou tudo.
Ana ficou imóvel, não por respeito ou por vontade, mas porque havia compreendido a amarga realidade. A presidente do júri, uma mulher de meia-idade com olhar atento e voz firme, levantou-se e anunciou: no caso dos Estados Unidos contra Ana Oliveira, declaramos a ré culpada em todos os pontos. Seguiu-se uma pausa dolorosa, depois murmúrios, um suspiro de um dos advogados e o frenético teclar dos repórteres. Ana não se moveu, não piscou, não reagiu, porque aquilo não era o que ela esperava. Sempre acreditou que sairia com apenas uma multa, algumas desculpas públicas ou uma reinvenção estratégica com a ajuda de agências de relações públicas, mas nunca assim. Ela mal conseguiu absorver as palavras do juiz Costa enquanto ele se dirigia ao tribunal. Diante da gravidade dos crimes e da clara e deliberada tentativa de enganar investidores e autoridades, o juiz Costa declarou: este tribunal impõe a seguinte sentença, e enumerou os cargos, os danos e as penas consecutivas, um total de 18 anos. 18 anos. Ana se sentiu como se estivesse observando a própria vida de fora. Seus advogados imediatamente começaram a protocolar recursos, mas nada mais importava. Ela estava a caminho da prisão. Não de um presídio de luxo, onde bilionários cumprem pena com chefes particulares e quadras de tênis, mas de uma prisão federal. Ana Oliveira, que outrora ditou o futuro da tecnologia e foi o rosto do poder e do sucesso em revistas, agora se tornará apenas um exemplo de advertência. O juiz Costa a olhou uma última vez, e embora seu rosto permanecesse sereno, a mensagem era clara: o poder não significa nada quando você se acha acima das consequências. O segurança voltou a intervir, e desta vez Ana não resistiu, pois, pela primeira vez em sua vida, ela compreendeu algo que jamais imaginara. Ela havia perdido. A história de Ana Oliveira não se resumia apenas à fraude. Tratava-se do que acontece quando a arrogância impede que você enxergue a realidade, quando você se acha intocável e pensa que as regras valem somente para os outros. O poder não te protege para sempre, principalmente quando você o abusa. No final, até os mais poderosos caem. Se você achou essa história interessante, deixe nos comentários se acredita que Ana recebeu o que merecia ou se a pena foi demais.